Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para um papo sobre os assuntos quentes da semana. Eu estou na minha casa, o Gabeira na casa dele, como convém nesses tempos de quarentena. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de áudio. Hoje, eu e o Gabeira vamos conversar sobre a crise na relação entre o presidente Bolsonaro e o ministro que hoje é o mais popular do governo, o ministro Mandetta. E vamos falar também de um assunto delicado da Covid-19. Quando as UTIs dos hospitais entrarem em colapso, como está previsto para acontecer ainda esse mês, os médicos vão ter que fazer escolhas dramáticas para decidir quem terá leito e quem não terá direito a um leito na UTI. Gabeira, antes de começar, eu queria dar uns números que mostram o avanço da Covid-19, que é uma simples comparação de uma semana para cá. Quando a gente gravou o nosso podcast na terça-feira, na manhã de terça-feira passada, o Brasil tinha 4.661 infectados e 165 mortos. A gente está gravando agora e as mortes passaram de 165 para 553 e o número de contaminados de 4.661 para 12.056. No mundo, uma semana atrás, eram 745 mil infectados e 35 mil mortos. Hoje, tem 1.350.000 contaminados e 75 mil mortos no mundo. Bom, então, enquanto o bicho está pegando no Brasil e no mundo, com esses números que só vão aumentar agora, nesses próximos 30 dias, o presidente da República resolveu fazer, não do vírus, mas do ministro da Saúde, o grande inimigo dele. A guerra declarada do Bolsonaro ao Mandetta ganhou ontem, segunda-feira, que foi o capítulo mais emocionante até aqui. O Brasil meio que suspendeu a respiração ontem, quer dizer, com a informação que foi dada pelo Globo, pelo site do Globo, de que o Bolsonaro tinha decidido demitir o Mandetta. E o Brasil só foi voltar ao normal ontem, se é que isso é normal, lá pelas 8 da noite, quando ficou claro que o Mandetta ia continuar, ia permanecer ministro. Gostamos da crítica construtiva. O que nós temos muita dificuldade é quando, em determinadas situações, as críticas não vêm no sentido de construir, mas que vem para trazer dificuldade no ambiente de trabalho. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o Covid-19. Gabeira, mas até quando? É um equilíbrio muito frágil, não é isso? Sem dúvida, é um equilíbrio muito frágil. Aqui no Brasil se reproduz de uma forma muito mais dramática e muito mais séria algumas contradições que o Trump lá nos Estados Unidos tem com Anthony Fauci, que é o homem encarregado, que é o Mandetta de lá, né? Encarregado de conduzir a política anti-epidemia. Acontece que o Trump já mudou de ideia e o Fauci hoje só é criticado pela extrema-direita. We will be extending our guidelines to April 30th. Aqui no Brasil nós temos um problema do presidente estar querendo se desvencilhar do ministro da Saúde. Sim. E nós temos perdido muita energia com isso. Você imagina um combate como esse, dessa gravidade, que é superior, inclusive, às forças que nós temos em termos de medicina, em termos de economia e tudo mais. Sim. Um combate desse em que a pessoa que é encarregada de conduzir o combate, no caso o Mandetta, é hostilizada e até boicotada pelo outro que tem o poder nacional, que é o presidente da República. Quer dizer, isso drena a energia do Brasil, isso faz com que o Brasil tenha menos capacidade de enfrentar algo que já era difícil enfrentar com a capacidade plena. O que se viu da briga de ontem e que, no fundo, o Bolsonaro, que é um presidente
voluntarista, impulsivo, acostumado a dobrar aposta, ele acabou sendo contido por uma pressão que eu acho inédita, uma barreira que foi formada, que juntou ali o presidente do STF, o Dias Toffoli, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Qualquer ministro da Saúde, no lugar do ministro Mandetta, teria que estar tomando as mesmas decisões que o ministro Mandetta vem tomando. Porque se não tiver seguindo essas orientações que vêm desde a Organização Mundial da Saúde, o próprio ministro estaria cometendo crime. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o núcleo militar do governo, a própria sociedade, e é óbvio que a briga não acabou, né? Quer dizer, o histórico do presidente não permite isso. Quer dizer, com outros ministros que ele demitiu, também foi assim, teve recuos momentâneos, teve um caso do general Santos Cruz, e depois o Bolsonaro foi lá e sacou o sujeito do cargo. Teve até uma cena ontem muito interessante que eu vi pela televisão e que me chamou muita atenção. Logo depois da confusão toda, do clima todo e tal, o Bolsonaro sai do Palácio do Planalto, vai ao Palácio da Alvorada, para casa e dá aquela paradinha dele de carro naquele cercadinho. Ele tinha perdido ali a batalha da demissão, né? E ele saiu do carro com o rosto sério, a televisão mostrando isso. Parecia que ele ia, obviamente, fazer lá um discurso. Eu, Lauro, previ, ferrou, vai atacar o estilo de sempre, vai botar tudo a perder, vai demitir aqui ao vivo e tal. Aí ele ficou uns 10 segundos mudo, parado, meio com ar meio apatetado. Aí ficou mudo, deu meia volta, voltou para o carro e entrou para o Palácio da Alvorada, entrou em casa. Quer dizer, agora, quem conhece Bolsonaro sabe que ele não se aguenta por muito tempo, né? Eu acho que nós podemos prever que a luta vai se desdobrar. Você falou, ele tem o hábito de alguma maneira, ir demitindo alguns ministros, enfraquecendo e tal. Mas eu acho que isso vai se desenrolar na luta mesmo contra o coronavírus. Sim. Quer dizer, em várias frentes. A primeira frente é a flexibilização. Ele vai querer que a flexibilização venha antes do que as autoridades de saúde querem que venha. Então, já houve uma medida do Ministério da Saúde que é flexibilizante, então é uma medida que diz que em todas as cidades onde os leitos estejam com menos de 50% de ocupação, as cidades do interior, sobretudo, sim, é possível flexibilizar. Isso a partir agora, depois da Páscoa. O outro front em que ele vai atacar muito seriamente, parecido também com o que houve nos Estados Unidos, é o front da descoberta de um remédio. Ele acha que a cloroquina é a solução para esses problemas. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Já tem uma médica que ele chamou para perto do governo, que ministra cloroquina de uma forma completamente sem ainda restrições, e é isso que ele quer. Ele quer dizer duas coisas, né? Através da flexibilização, dizer que não tem grandes problemas da doença. E, através da cloroquina, afirmar que existe um remédio eficaz, quando, na verdade, as diferenças entre ele e o Mandetta e entre o Trump e o Fauci também nos Estados Unidos são diferenças científicas. A gente só afirma que um remédio é eficaz depois que ele passa por uma série de testes e protocolos que são habituais nesse caso. Agora, o Brasil já flexibilizou, através do Mandetta, também isso. Ele admite, o Ministério da Saúde já permite o uso da cloroquina em casos de compassivos, né? Um uso compassivo, quando a pessoa já está numa situação muito difícil. Ele tem muitas limitações, tem muitos efeitos colaterais, ele é indicado para os casos graves e entubados. O medicamento faz muita lesão hepática, surdez, tem uma série de contraindicações. Não adianta sair comprando e colocar em casa que pode morrer do medicamento. Deixa isso na mão dos médicos. Portanto, nós podemos esperar, enquanto ele não consegue realmente ter o ministro da Saúde que ele gostaria, isto é, um ministro que pense como ele, que é necessário. E, na verdade, o que ele tem na cabeça, o ministro que ele gostaria de ter na cabeça também, é aquela visão do rebanho. É necessário que as pessoas todas sejam contaminadas para que a gente possa ir em frente. Essa visão vigorou na Inglaterra durante algum tempo, foi liderada pelo Boris Johnson, que, infelizmente, no momento está na UTI.
Diagnosticado com a Covid-19, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, passou a noite na UTI, mas não teve que usar um respirador mecânico. O Bolsonaro, independentemente da visão dele sobre a Covid, quer dizer, visão tosca, sem respaldo médico sanitário e tal, olha a que ponto se chegou. Quer dizer, a gente tem num governo um presidente que expõe diariamente pelas redes sociais e em entrevistas uma visão divergente sobre o tratamento de uma questão crucial para o país, que é como lidar com o drama do coronavírus. Quer dizer, e o presidente, de novo, tem uma visão, o ministro dele defende outra. Agora, pode imaginar um governo funcionar assim? Imagine se, eu estava pensando hoje aqui de manhã, se na economia tivesse um presidente da República defendendo que deveria se estatizar tudo e o ministro da Fazenda privatizar tudo. Se na área da educação pública o ministro defendesse X e o presidente defendesse Y publicamente. Quer dizer, isso é um governo absolutamente desgovernado. É um presidente em transe. Se na área da educação tivesse um ministro escrevendo impressionante com C e o presidente queria que escrevesse com C cedilha. É difícil. O embaixador chinês no Brasil, Yang Guangmin, pediu hoje ao governo brasileiro uma retratação oficial sobre uma publicação do ministro da Educação, Abraham Weintraub. No texto, o ministro da Educação imitava a fala do personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, que ao falar troca a letra R pela letra L. O ministro ridicularizou o fato de alguns chineses, quando falam português, efetuarem a mesma troca de letras. Enfim, você tem ali uma questão para o Bolsonaro, cada vez uma preocupação maior de todo mundo sobre o poder dele. Agora, ainda que nos últimos dias tenha se especulado que ele está hoje, de fato hoje, controlado pelo núcleo militar, controlado agora pelo ministro-chefe general Braga Neto da Casa Civil, que esse está exercendo um controle, que o próprio ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, está nesse núcleo que está controlando o Bolsonaro. O fato é que, de alguma maneira, não chega a ser uma intervenção. O Bolsonaro ainda está aceitando o conselho dele. Eu acho que o termo talvez nem seja controle, Lauro. Eu acho que o termo eles estão conseguindo conter. Claro, é verdade. É que muita gente falou em intervenção. Eu só queria deixar claro que por todas as minhas apurações não tem intervenção. Eles ainda estão conseguindo, como disse você, conter o presidente. O que não se sabe é por quanto tempo, porque no domingo ele falou naquela aparição que ele fez em Brasília diante de líderes religiosos, no jejum que ele mesmo convocou no domingo, falou que tinha caneta, ameaçou o Mandetta, ameaçou os ministros que queriam aparecer demais, etc. Quer dizer, ontem a caneta, tiraram a tinta da caneta dele, agora ninguém há de se imaginar que o Bolsonaro não vai voltar a botar tinta na caneta e usar e fazer alguma loucura daqui para frente. Algumas pessoas no meu governo algo subiu a cabeça deles, estão se achando, eram pessoas normais, né? Mas de repente viraram estrelas. Mas a hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. E a minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. Neste período grave da Covid-19, a gente ainda vai ter muito sobressalto em relação a isso. É um presidente absolutamente impulsivo. Eu ontem falei com um velho assessor do Bolsonaro, que conhece ele há 20 anos e tal, e que troca muito WhatsApp com ele. Bom, esse pessoa ligada ao Bolsonaro estava indignado com o Mandetta, chamando de traidor, etc. É assim que o Bolsonaro o vê hoje. Quer dizer, isso não tem futuro. Não tem futuro, mas infelizmente a crise com o coronavírus deve durar até o final do ano. Sim. No mínimo, a gente vai ter que debater essa crise até o final do ano, em outras com vários níveis de gravidade, mas nós teremos ainda essa crise por muito tempo. E o curioso é que nós aqui gastamos boa parte dos minutos desse programa, como um dos assuntos principais dele, uma crise que, em princípio, não era para existir, essa crise política de ontem. A gente podia estar hoje discutindo aqui que
que está prometido para começar hoje, a distribuição do dinheiro do Corona Voucher, dos R$600 lá de auxílio e de outras medidas que o Ministério da Economia tomou para tentar reanimar a economia, tirar a economia da UTI, tirar os trabalhadores também da UTI, e que aparentemente estão ainda em ponto morto. Ninguém sabe exatamente, quer dizer, a gente não conseguiu, nem começou e nem vai debater hoje esse tema, mas quer dizer, esse que era o assunto para o país estar discutindo. O governo preparou esse aplicativo que está aí na tela, já está aberto e nós ainda temos a central que as pessoas também podem utilizar para poder fazer o seu cadastramento, para poder receber o auxílio emergencial. A ajuda emergencial é realmente o assunto central hoje. E a energia, seja do país toda ontem, não só de jornalistas ou de políticos, mas do país toda, foi gasta nessa expectativa, nesse filme de suspense, se o presidente ia demitir ou não o ministro. Uma pena. Bom, vamos passar para o nosso segundo assunto, que é o seguinte. Quer dizer, quando as UTIs dos hospitais entrarem em colapso, os médicos vão ter que fazer escolhas, sempre dramáticas, né, para decidir quem vai ter direito a ficar na UTI. Não é a primeira vez que isso ocorre, na verdade, isso acontece com certa frequência, seja no Brasil, seja no mundo, dependendo do hospital, dependendo de uma situação de tragédia, só que dessa vez é uma triagem que, além de ser em escala monumental, está sendo acompanhada pelo mundo inteiro, em tempo real, o que torna, acho que isso tudo mais complicado. Só para dar um exemplo aqui, por exemplo, se tem alguém de 30 anos saudável e um outro paciente com 90 anos e Alzheimer, algum deles deve ter precedência, quem chegou primeiro. Quer dizer, há um jeito, Gabeira, de fazer uma escolha menos traumática para um problema desse? Olha, Lauro, a escolha que tem sido feita é um pouco parecida com esse dilema que você colocou. Quem for mais velho, tiver menos possibilidade de uma vida longa e saudável, cede lugar ao outro. Na Itália, alguns pacientes cederam o lugar espontaneamente, como é o caso de um padre lá. Parece que na Bélgica também houve uma mulher que também cedeu o lugar dela espontaneamente. Mas do que depende da escolha dos médicos, eles precisam em cada momento decidir quem vai morrer. Esse debate começou nos Estados Unidos, sobretudo agora que houve uma certa intensidade na crise, sobretudo em Nova York, e também a tendência da maioria dos debatedores é achar que nessas circunstâncias, quem for mais velho, tiver menos possibilidade de uma vida longa e saudável, deve ceder o lugar para o outro. Mas é um dilema muito grande, porque você está realmente não só decidindo quem vai viver, mas decidindo também quem vai morrer ali. Uma das coisas que eu acho que tenho falado com os médicos brasileiros, com quem eu tenho contato, é a necessidade também de uma morte de compaixão. Eu acho que você, ao decidir que uma pessoa não pode viver, você pode necessariamente, talvez, ajudá-la a morrer de uma forma menos dolorosa, não é? Nós tivemos aqui um caso no Rio de Janeiro que foi muito discutido, né? Que foi o caso de um cônsul do Suriname que morreu no hospital, abandonado, né? De uma forma terrível. Abandonado não pela família, mas pelo hospital, até porque a família não podia visitá-lo. Exatamente. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar uma denúncia de abandono ao cônsul do Suriname, que morreu com sintomas da Covid-19 no Hospital Rio Mar. Jorge José Gonzalez Zeba deixou áudios onde acusou profissionais do hospital de abandoná-lo por medo de contrair o vírus. Então, isso é uma questão que é preciso também, eu tenho falado com alguns médicos, é preciso também criar um certo protocolo a respeito dessas mortes, né? Se essas mortes podem ser feitas de uma maneira com mais compaixão. Na verdade, você tocou num ponto. No domingo, a Folha de São Paulo publicou um artigo escrito por Daniel Wang e Marco Silveira, os dois doutores em Direito. Eles integram também comitês de ética de hospitais paulistas.
e eles ali defendem, antes de mais nada, que o Brasil tem que criar normas a partir de já, definir normas antes de chegar ao colapso sobre exatamente o que fazer nesses casos. Quer dizer, de fato, seria uma providência importante, que tem que entrar aí o Conselho Federal de Medicina, etc., porque antes que comece o colapso, né? Eu acho que é importante, esses critérios têm que ser definidos e, como eu te disse, quando não houver realmente chance, é preciso dar à pessoa uma morte menos dolorosa do que ela teria se fosse pura e simplesmente deixada de lado, sem nenhum tipo de cuidado. Tem vários. Nesse artigo, os autores eles colocam, quer dizer, primeiro que o próprio Conselho Federal de Medicina, ele já tem uma resolução dizendo para quem é a prioridade da UTI, que seriam, primeiro, para pacientes que preenchessem 3 características. Eles são pacientes que necessitam de intervenção para a vida deles continuar, né? Então, ser entubado, etc. Pacientes com alta probabilidade de recuperação e pacientes sem limitação de suporte terapêutico, ou seja, que tenham possibilidade de receber vários tipos de tratamento. Esses deveriam ter prioridade. O problema, isso é o que diz o Conselho Federal de Medicina, o problema, de novo, é que a gente vai chegar um momento agora em abril, é o que está previsto, que mesmo com pacientes que preencham esses 3 requisitos, vão ser em números superiores aos leitos de UTI dos hospitais. Quer dizer, então, é aí que se tem que fazer critérios de precedência, né? Exato. E mais uma atenção sobre os médicos, porque nós ainda não sabemos todas as tensões que eles vivem, né? Na verdade, eu tenho visto alguns depoimentos, vi recentemente o depoimento de uma infectologista na revista Piauí e tenho visto depoimentos de médicos nos Estados Unidos e fora. Há muitos dramas, né? O primeiro drama central é o drama do médico não poder ter um contato tranquilo com a própria família. Nós tivemos já a foto de um enfermeiro sírio chorando porque ele estava a 1,5 metro do filho, o filho querendo abraçá-lo, ele não podia abraçá-lo, entende? Então essa é uma tensão muito grande também, você não pode ter contato com a sua família porque tem medo de contaminá-lo, sem contar o medo de se contaminar a si próprio, né? Como é o caso de muitos médicos que tiveram e tem todo um protocolo do ponto de vista de colocar a roupa, o equipamento de proteção individual e retirar o equipamento de proteção individual. E alguns relatam que realmente eles ficam muito tensos. Será que eu fiz tudo certo? Será que eu tive um pequeno erro nesse procedimento? Porque esse procedimento implica também a segurança de vida deles, né? Esse também é um problema fundamental, né? Você poder, de uma certa maneira, estar seguro disso. A outra questão é a questão sobre os remédios, né? Quais são os remédios que podem ser aplicados, entende? Existem remédios que realmente solucionam. Em quem aplicar esses remédios que não estão ainda demonstrados claramente como remédios que curam, né? Todas essas dúvidas são dúvidas que preocupam muito os médicos e certamente é a profissão mais tensa nesse momento. Médicos e profissionais de saúde, de um modo geral, estão realmente vivendo um momento especialíssimo. Eu até, aqui no Rio de Janeiro, existe uma campanha da qual eu participo que procura garantir alguns hotéis para que eles possam recuar e ter algum conforto nos turnos de trabalho, né? Hotéis em que eles possam ficar sem necessariamente voltar para casa e possam se recuperar para retomar o trabalho. Mas isso já está ocorrendo? Quer dizer, já tem hotéis... Já existe uma campanha, né, para criar é um grupo chamado Juntos Somos o Rio, na internet, e que essa campanha já existe, já está sendo encaminhada para que eles tenham essa proteção também. Mas realmente, eu falei até na intervenção que fiz, é que nós temos o hábito de aplaudir os médicos e chamá-los de heróis. Mas essas gratificações simbólicas, às vezes, mascaram a falta de medidas concretas para que eles tenham realmente uma situação um pouco menos desconfortável para realizar o seu trabalho.
tá terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira, eu vou repetir, está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve edição de Carolina Moran e Giovanni Sanfilippo. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.